Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Tá fraco. Boa noite a todos. Agora minha noite vai ser boa. Que Jesus nos abençoe e que dê muita paciência para vocês, para me aguentarem por 1 hora aproximadamente. Eu trouxe como ponto de meditação uma das passagens do Mestre, quando ele fala, quando é perguntado, questionado, qual o maior dos mandamentos? Então ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí se encontram contidos toda a lei e os profetas. Nós nos habituamos a aprender através da observação, através da análise, como a ciência normalmente discorre, pesquisando, avaliando, obtendo referências e desvendando as leis que regem o mundo para que chegue às conclusões. Mas nem todas as ciências são observatórias. Por quê? Nem sempre se dispõe de dados que nós possamos observar de forma direta para chegar a conclusões. Um exemplo, a própria arqueologia. Não tem como observarmos, quer seja na arqueologia, na paleontologia, como é que andavam os dinossauros ou os nossos antepassados, porque isso já ficou lá para trás no tempo. Então, coletamos fragmentos que nos dão indícios do que se passou para que se possa racionalmente avaliar e deduzir e chegar às conclusões de como estavam, como aconteciam, como funcionavam as coisas naquele período. A ciência aprendeu a fazer esse tipo de análise e, uma vez que nós estamos querendo discorrer ou avaliar sobre o amor de Deus, sobre o nosso amor pela perspectiva de Deus, nós não podemos observar alguma coisa. Então temos que buscar os indícios para chegar às conclusões. Na própria Gênese, uma das obras importantes de Allan Kardec, lá fala que nós não temos como observar e como ver a Deus, mas que Deus que não é possível se mostrar, pode ser revelado pelas suas obras. E nós observamos a sua presença através da perfeição e a própria complexidade da natureza que nos cerca e como ela é regida de tanta harmonia, desde que o homem não a degrade de forma agressiva. Ela sempre se restaura, se renova e funciona com uma perfeição que o homem não consegue reproduzir. Agora, quando nós paramos para analisar e vemos o mundo hoje repleto de desequilíbrios, repleto do comportamento, vamos dizer, agressivo do homem, que hoje assalta, que hoje mata, e uma série de distúrbios que estão praticamente permeando a sociedade moderna, nós paramos para avaliar se Deus está presente. Como é que nós podemos compreender a sua presença diante de tanto desequilíbrio que nós assistimos, quer seja pela TV ou mesmo próxima da nossa vida, quando nós nos defrontamos com as crises e com os conflitos que nós observamos na nossa própria sociedade mais próxima, às vezes no nosso bairro, às vezes dentro do nosso ambiente de trabalho, às vezes nas nossas comunidades. É às vezes difícil compreender até a presença do amor de Deus diante de tanta agressividade, diante de tanto desequilíbrio. O que nós vamos tentar na noite de hoje é compreender qual é e como é esse amor mesmo diante disso tudo. Por isso o tema Amor, Essência Divina. Para tentar entender o amor, nós já observamos diversas descrições que foram dadas pelos homens em todos os tempos da humanidade.
Os próprios poetas traduzem o amor com as ideias excelsas que regem a humanidade. Mas, se voltarmos a pouco tempo atrás, já na década de 60, vamos ver em pleno movimento hippie, o amor que era traduzido não mais do que sendo a manifestação sexual e a liberdade sexual que funcionava cheio de desregramento e muitas vezes até criminosa. Voltando um tanto mais, alguns séculos, nós vamos ver o amor que era a busca da libertação das terras ou da cidade santa, sendo manifestado através de guerras promovidas pelos cruzados em busca de trazer a liberdade para Jerusalém em relação aos bárbaros. Mas, por outro lado, quando voltamos aos apóstolos da caridade, vamos ver o amor sendo traduzido através dos ápices da santificação. Se buscarmos as explicações dos filósofos, Empédocles diria que o amor consiste na força que preside os mundos. Por outro lado, Sócrates traduz o amor como sendo a feição divina que rege a tudo e a todos. Se formos a Freud, ele traduzirá o amor como sendo a manifestação do libido e a força que impulsiona as tendências sexuais do homem. Mas, se buscarmos nos apostolados da fé, nos apostolados da arte, nos apostolados da ciência, ou mesmo do humanismo, eles entenderão como sendo o amor a força que sustenta a luta pelo objetivo que eles tentam alcançar. Teríamos muitas explicações diferentes sobre o que é o amor. Voltemos então às obras de Kardec. Na Gênese, nós encontramos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje o homem que nós encontramos manifestando através dos telejornais, através das notícias que nós assistimos e através daqueles que nós enfrentamos e tememos nas ruas, vamos encontrar um ser completamente desequilibrado, quer seja junto aos criminosos, quer seja junto à justiça, ou mesmo nos ambientes que nós frequentamos. Como é que podemos imaginar que esse homem seja a imagem e semelhança de Deus? Poderia Deus criar alguém que está recheado de tamanho desequilíbrio? Mas, quando fomos criados, na verdade, não somos criados perfeitos. Somos criados como cristais, transparentes e puros, perfectíveis, passíveis de alcançar a perfeição. Mas Deus não poderia nos dotar da experiência que nós coletamos com as experiências que vivemos, com as vivências que temos junto a outras pessoas. Então éramos nós ignorantes e sem nenhuma bagagem de experiência quando fomos criados, ainda que puros. Mas uma vez que somos animais, somos vertebrados, somos bípedes, somos mamíferos, podemos ser classificados como primatas em uma série de outras classificações que a ciência coloca e que nos mostra que fazemos parte desse mundo animal. E como funciona a inteligência dos animais? Os animais foram dotados de uma inteligência bem primária, que nós chamamos de instinto, e que rege a sua conduta para poderem fugir e sobreviver com segurança diante de toda a agressividade da natureza. E nós também fomos dotados, nos primórdios da nossa criação, do instinto que nos conduziria a uma vida segura, mediante as intempéries da natureza, mediante as agressões dos outros seres que fazem parte da fauna e aprendendo até a conviver com a própria flora. Os instintos, naturalmente, regem principalmente pela proteção e pela sobrevivência de cada um. Sendo assim, se nós olharmos, quem tem cachorro dentro de casa verá que o cachorro tem o hábito de sair fazendo xixi em cada cantinho. Se for macho, delimitação de território. O que é a delimitação? Um leão vigia por uma área e regra quem pode caçar na área que está sob seu domínio. Ele não tem noção de matematicamente quantas presas tem ali e que isso pode ser extinto e que ele pode passar fome. Mas o instinto o diz que ele tem que preservar uma área para a sustentação da sua família. Então,
O instinto não parece, nessa hora, um tanto quanto egoísta? Nessa área só caço eu e só pode prevalecer a proteção da minha única família? Por outro lado, os seres precisam das relações, dos contatos sexuais para a preservação e multiplicação da espécie. Os animais não buscam a preservação, mas buscam o prazer que se obtém do contato sexual e automaticamente preservam e multiplicam a espécie. Mas, se um chimpanzé, por exemplo, que tem o contato sexual de até 8 vezes em 1 hora, nós observarmos, espera aí, isso se fosse um homem seria um desregramento, mas é uma tendência dos primatas, naturalmente regida pelo instinto. Então, quando nós observamos que nós caminhamos para o egoísmo, nós caminhamos para o orgulho, nós caminhamos em direção até aos desregramentos sexuais, nada mais é do que a manifestação e a tendência que nos regeu durante o período mais inicial, antes que tivéssemos experiência, para a nossa própria proteção. Então, quando nós somamos a isso a racionalidade, nós potencializamos a capacidade do homem. O homem não é o ser dotado da maior musculatura nem das maiores garras, mas, somando a racionalidade às suas possibilidades, ele foi capaz de gerar ferramentas e sobrepor-se a praticamente todas as outras raças de animais, porque nós nos tornamos muito mais capazes diante das lutas. Então, a nossa perfeição pode ser atingida à medida que racionalmente nós vamos angariando experiências e deduzindo que nós temos que agir em prol de uma vida comum, porque é a sociedade, o homem é um animal social, que nos protege e é onde nós devemos viver. À medida que vamos aprendendo a lidar com essa sociedade, vamos aprendendo também a respeitar o direito do próximo, como regra básica da convivência social. E, gradativamente, vamos deixando para trás aqueles instintos. Por isso, essa luta do mal contra o bem, porque nós trazemos as tendências animais que são completamente avessos às necessidades de aprimoramento dos conhecimentos que nos foram propostos pelo Cristo quando nos traçou as diretrizes de amor. Mas como foi então a chegada da ideia do amor para nós? Até poucos séculos atrás, se nós pegarmos a história e a pré-história anterior à parte escrita, nós vamos ver que a história foi escrita através de guerras, de conflitos, de conquistas. O homem tentando tomar de uma aldeia, tomar outra, para que pudesse prevalecer o seu poder e obter determinadas vantagens. A primeira regra a ser colocada para que pudéssemos indicar que deveríamos buscar o caminho do amor é com a chegada de Moisés, quando implanta os 10 mandamentos como sendo a regra de Deus, e aqueles que não seguissem estariam subordinados a determinadas penas, que vai plantar, então, pela primeira vez, a lei do amor. Parem para pensar, qual o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual o segundo contido nessa simplificação que Jesus propõe? Amar ao próximo como a nós mesmos. Mas, se éramos bárbaros e não éramos capazes de compreender o que é o amor, se eu não entendo, o que é que desenha? Então, desenhou-se, não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar. E foi traçando os detalhes do que seria não agredir o nosso próximo. Por isso, os 10 e não apenas 2 mandamentos. Então, quando foi proposto isso, nós ainda não tínhamos a capacidade de lidar com a implantação desse amor, porque nós não éramos capazes de ter um sentimento tão nobre. Então, ele nos é proposto por imposição. Se você foge a essa regra, você vai ser penalizado por todas as leis que faziam parte do Código de Moisés. O primeiro amor que nós tomamos conhecimento é um amor imposição. Amamos por temer a Deus e por temer aquela punição. Espera aí, mas isso não é amar. Amar é querer o bem do próximo, mas é o que nós dispunhamos naquela época pelo nosso patamar evolutivo.
Só cerca de 2000 anos depois que nós vamos receber a segunda visita, a visita do emissário divino, quando Jesus aqui vem propor um novo código de conduta, quando ele vem nos propor, não mais aquele Deus guerreiro, aquele Deus em imposição, que pune ao filho que lhe foge às regras, mas agora uma nova feição para o Criador, a feição de um Pai amoroso e misericordioso. Quando ele propõe isso, parecia que seria impossível se praticar esse tipo de conduta. Para isso, ele então rege a sua própria vida, traçando nos seus passos, durante os 3 anos de apostolado que ele levou adiante, o exemplo da prática desse amor na sua própria conduta, mostrando que não era só necessário falar, mas ele prova que é possível viver esse amor, dedicando esforços, dedicando carinho, dedicando a misericórdia ao próximo e mostrando o quanto isso pode mudar a relação dos homens. Jesus traz para nós o amor exemplo. Ele foi capaz de amar os fracos, mesmo sabendo que eram vítimas de perseguidores, porque sabiam que, na verdade, aqueles perseguidores eram os verdadeiros fracos de espírito. Foi capaz de amar os escravos, mesmo sabendo que eles pertenciam a determinados senhores, porque eles sabiam que esses senhores eram os verdadeiros escravos dos vícios, escravos daquela velha conduta que regia os passos do homem até então. Ele operou milagres para mostrar que, em nome do amor, era possível se estender a mão, levar o conforto, levar a misericórdia, levar a caridade, para melhorar a vida daqueles que sofrem, mostrando que nós podemos ser o agente do bem. E levou o exemplo ao extremo, permitindo ser crucificado, ser levado ao madeiro infame, junto a 2 ladrões, para mostrar que o amor está acima das reações, está acima das guerras, e ele exemplifica com perfeição, deixando-nos um exemplo de luz que deveríamos seguir dali por diante. Na hora suprema, quando poderia se imaginar que ele poderia reagir perante os algozes que o prendem à cruz, ele ainda estende a voz ao alto para dizer: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem, mostrando que o amor supera até o momento extremo, e deixando-nos como exemplo aquela oração perfeita, a oração do Pai Nosso, para mostrar que nós temos um canal para comunicar com o divino, que nós temos um canal de comunicação com o Pai Criador. Através desse canal, podemos pedir e sempre obteremos a graça de um atendimento, quer seja para nós mesmos, quer seja para quem amamos e a quem direcionamos um pedido e a quem direcionamos a força dos nossos desejos para o bem. A oração torna-se então o nosso telefone para falar com Deus. No ano de 1912, Dr. Alex Carrel, médico nobre nos Estados Unidos e detentor do Prêmio Nobel de Medicina por ter criado naquela época o primeiro método de transfusão sanguínea, estabeleceu a primeira pesquisa a respeito do efeito da oração sobre os pacientes que estavam internados no hospital ao qual ele trabalhava. E ele então publica o resultado de sua pesquisa no livro chamado A Oração, Seu Poder e Seus Efeitos, no qual ele descreve que é muito difícil distinguir o efeito obtido pela oração sobre aqueles pacientes que padeciam de males no hospital dos efeitos obtidos pelos remédios alopáticos que ele ministrava através de seus enfermeiros para também obter a cura. Tamanha a semelhança dos resultados. E ele ainda coloca, sendo um tanto mais ousado, uma descrição do que ele entendia a partir dessa pesquisa, do que seriam os milagres operados por Jesus e por qualquer outro missionário que tenha deixado isso escrito na história das religiões. Segundo Alex Carrel, o milagre nada mais é do que a aceleração extrema dos processos naturais de cura, fazendo com que isso transpareça como uma coisa sobrenatural, e não deixa de ser, porque é uma aceleração extrema daquilo que se curaria com o passar de um período um tanto quanto maior.
Então nós vemos que a ciência começa a se preocupar com as visões religiosas que nós portamos e o quanto isso pode significar na nossa vida. Um outro conselho de médicos publica uma pesquisa na revista Monitor on Psychologist, que é o monitor de psicologia nos Estados Unidos, e foi efetuada por 3 nomes. Dr. Arthur Aron, que é psicólogo da Universidade Estadual de Nova York. Doutora Lucy Brown, que é neurocientista da Faculdade de Medicina Albert Einstein. E também a doutora Ellen Fisher, da Universidade Estadual de Nova Jersey. Eles começaram a avaliar diante dos recursos que o homem dispôs já na década de 90, com o surgimento dos tomógrafos e de máquinas um tanto mais sofisticadas e computadorizadas, como se processa o amor no cérebro de quem está amando. Então, eles expuseram à tomografia computadorizada do cérebro pessoas apaixonadas e pediram que elas pensassem na pessoa que amavam durante a análise feita pelos equipamentos. E nessa tomografia mostra as áreas que estão em operação no cérebro durante aquele processo de análise. E chegaram às conclusões bastante interessantes. O cérebro lida com sistemas de neurotransmissores que funcionam fazendo a comunicação entre os neurônios e estabelecendo resultados e impressões que nós temos diante daquelas informações coletadas. E chegaram à conclusão que existe um setor que já era conhecido como setor de motivação e de recompensa, que é onde nós sentimos o prazer de quando vencemos, de quando nos alimentamos, de quando satisfazemos todas as nossas necessidades básicas, que é regido pela presença da dopamina. E quando as pessoas pensavam no ser que amavam, sentiam aquele amor profundo no coração, esse setor de motivação e de recompensa também era nutrido pela mesma dopamina, causando a mesma sensação que nós obtemos quando alcançamos ou quando saciamos as nossas necessidades básicas. O amor é capaz de imprimir a mesma sensação que nós temos quando conseguimos saciar a fome depois de estarmos com fome. Isso é o que relata a doutora Ellen Fisher. Ainda assim, a ciência continua a pesquisar sobre o amor. Numa outra pesquisa publicada no livro Curar-se, no qual o Dr. Richard Carlson compila dados pesquisados pelo Dr. Benjamin Shields, ele diz e avalia qual era a conduta de pacientes perante o amor do médico. E eles chegam à conclusão, no mínimo curiosa. Quando o médico, ou o tratador, ou o enfermeiro, aquela pessoa que cuida de alguém que está convalescendo de algum mal, ama a si próprio. Eu não estou falando do médico amar o paciente. Digamos que eu fosse o médico, eu me amo. Então eu adoto uma postura de altruísmo, uma postura mais positiva em relação à minha vida. Isso altera o resultado da cura do paciente, que passa a obter equilíbrios nos seus batimentos cardíacos, que passa a obter equilíbrio no funcionamento de todo o seu sistema biológico. E ele vai adiante. Quando o paciente percebe que ele é amado por aquele médico, por aquele enfermeiro, ou pela mãe que trata da doença do qual ele está padecendo, nessa hora ele é tomado de um total bem-estar, que soma de uma forma significativa para se obter resultado do trabalho da cura. Então, o amor presente no coração apenas de quem trata, quer seja por si mesmo ou quer seja pelo paciente, é capaz de imprimir resultados práticos no tratamento daquele que está sofrendo, daquele que está padecendo de alguma enfermidade. Então, nós paramos para imaginar. Amar pode ser a cereja em cima do bolo. Amar pode ser aquele remédio, aquele mais que pode somar para obtermos resultados tão significativos na vida das pessoas.
Mas como é que nós podemos aprender a amar o próximo como é nos proposto, se nós não formos capazes de aprender a amar a nós mesmos? Alguém pode virar e falar: como que você fala que eu não sei amar a mim mesmo, se a pessoa que eu mais gosto sou eu mesmo? Todo mundo é um tanto quanto egoísta. Só que amar-se não é só ter estima por si próprio, mas é aprender a lidar com conhecer como nós somos para suprir as nossas próprias carências. E a maioria de nós passa por uma série de distúrbios de convivência com as pessoas que nos rodeiam. É difícil lidar com um parente difícil, é difícil lidar com um patrão bravo, ou com um colega de trabalho preguiçoso, é difícil lidar com aquela tia complicada que mora sob o mesmo teto. E diante disso, nós, grande parte dos nossos dias, convivemos com insatisfações, porque não conseguimos colocar harmonia na convivência com essas pessoas que trazem uma conduta diferente da que nós desejaríamos. Nós estamos completamente envolvidos com conflitos existenciais. Nós sequer sabemos o que nós queremos da nossa vida. Dizemos professar uma religião, mas dificilmente colocamos a religião em nossa vida. Dizemos abraçar os ideais do Cristo, mas não permitimos que o Cristo seja o portador das nossas atitudes. E diante da inconsistência dessas metas, da inconsistência dos nossos desejos, da inconsistência da nossa vontade, quase sempre nós lidamos com um vazio interior. Uma vida que faz determinado sentido, mas que não tem objetivo. Então, nós poderíamos dizer que não sabemos o que nós realmente queremos construir para nós no futuro. Existe um conto árabe, me permitam trazer, da história de um lenhador. Conta a história que existia um lenhador que vivia à beira de uma estrada estreita que margeava uma floresta e vivia num casebre muito pobre, de terra batida, e a parede construída com gravetos e com outras folhagens que permitiam cobrir da chuva. E lá ele catava alguns galhos e alguns gravetos à beira do caminho ou na margem da floresta, com o qual conseguia fazer algum trabalho de artesanato que, vendendo, garantia a sobrevivência mínima da sua família, da esposa e do filho. E ele vivia numa condição paupérrima. Ele não dispunha de nenhum recurso além desse. E estava mergulhado nessa miséria, até que um dia, um sábio, um missionário, passando por aquela estrada, para a beira de sua casa para pedir um copo d'água, e depois de pequeno diálogo, tece o interesse em pernoitar. Ele, que era muito simples, aceitou o ancião, que passou a noite naquela humilde choupana, observando tudo que estava ao seu redor. No dia seguinte, pela manhã, depois de trocar pequenas palavras de agradecimento, aquele mestre vira para o homem ao se despedir e fala: homem, adentre a floresta. Despede-se e sai. O lenhador para na pequena janela, que era mal construída, observando o homem que se afastava à distância e tentando entender qual era aquela instrução que lhe havia sido passado. Adentre a floresta. Ele resolve fazer o que até então não fizera. Ao invés de continuar catando os galhos que estavam à margem da floresta, ele toma do seu machado e, abrindo uma picada, começa a avançar alguns metros adiante, por entre as árvores frondosas que o cercavam. Ele derruba os cipós, avança, evitando ervas mais agressivas, até que para alguns metros, alguns 30, 40 passos mais adiante, quando observa que uma árvore frondosa que se estendia à sua frente lhe era uma conhecida. Era uma árvore de mogno, uma madeira extremamente nobre e valiosa. E ele vê ali a possibilidade de obter algum lucro. Pega então o seu machado e começa a talhar o seu caule para minutos depois colocar a árvore ao chão.
a parte em pedaços que ele tinha capacidade de trazer pela trilha que abrira, e providencia contactar com alguém que lhe pudesse comprar aquelas toras. Vendendo aquilo, ele obtém um lucro que ele não tinha até então com o pouco que ele fazia. Ele toma então o seu machado, retorna, corta mais uma árvore, e com o lucro da árvore seguinte, porque lá havia uma pequena reserva de mogno, ele compra uma motosserra e começa a trabalhar com maior afinco. Hoje seria crime, mas na fábula não tem problema. Ele então parte, corta mais uma árvore. Dentro em pouco, ele já tinha comprado um pequeno carro. Ele erguera um galpão e tivera construído uma pequena serraria, aonde com aquela reserva que estava à sua disposição, ele começa a comprar e fazer móveis que ele poderia levar para o comércio na cidade próxima. Torna-se então um pequeno empresário de sucesso, porque ele continha e conseguia fazer móveis com a qualidade que poucos tinham devido ao acesso àquela madeira que não era tão comum na região. Ele consegue com isso melhorar a sua casa, consegue construir uma casa mais digna, consegue levar o seu filho para começar a receber a educação, já contrata alguns funcionários, começa a trabalhar em uma produção em série e compra toda a área que tinha aquelas árvores que o estavam servindo. Então, ele se torna uma pessoa já bem-sucedida na vida. Mas, diante disso, ele começa a ver que a legislação exigia uma série de coisas para que ele conseguisse continuar extraindo aquela madeira. Que os funcionários traziam direitos trabalhistas que complicavam para lidar com a parte financeira da empresa. Que na sua ausência nem todos trabalhavam da forma que ele esperava. E isso começa a lhe trazer problemas, começa a lhe trazer novas preocupações. Em determinado momento ele se vê debruçado novamente na janela e mais uma vez angustiado, não pelas dores da miséria, mas por um outro vazio, porque ele continuava infeliz. Então ele volta alguns meses na memória e recorda as palavras daquele senhor que passara por ali. Homem, adentre a floresta. Então ele pega o seu jipe, coloca uma motosserra em cima e segue adiante, passando pela reserva de mogno, abrindo uma nova picada e indo além da onde ele tinha estado anteriormente. Até que ele chega em determinado lugar e observa que existiam umas pedras com a coloração esverdeada. Ele achou aquilo diferente, coletou algumas pedras, colocou no carro, foi até a cidade e providenciou enviar para que alguém pudesse analisar o que eram aquelas pedras que estavam em sua propriedade. E, quando chega o resultado, descobre que tratava-se de um mineral da onde se extrai o cobre. Ele tinha em suas mãos uma fonte de cobre, metal bastante valioso. Então, ele registra a jazida, dispunha de recursos para isso, começa a construir uma pequena mina, aonde poderia extrair então aquele metal tão demandado pela sociedade. Ele começa a extrair, começa a vender e torna-se um homem muito rico. Ele agora tinha uma mina de cobre e já dispunha de centenas de funcionários trabalhando para ele. Passou a alcançar um outro patamar financeiro. Ele agora lidava com bancos, ele tinha um poder, era um dos homens mais ricos da região e já dispunha de tudo aquilo que ele poderia imaginar que um dia pudesse sonhar. Seus filhos, que não era mais um, estudavam nas melhores escolas que dispunha. E ele poderia se dizer que era uma pessoa que alcançou aquilo que se poderia esperar da vida. Mas ainda lidava com complicações. Afinal de contas, quando você lida com muito dinheiro, você não consegue mais separar quem são seus amigos de quem são aqueles que têm interesse na sua posição. Ele começa a ver os interesses políticos a beirar-se dele e do seu capital. Ele começa a ver que não pode confiar nas pessoas e vive crises dentro mesmo da própria família devido à nova situação. Então agora, debruçado na janela de sua mansão, ele para pensar na sua infelicidade e recorda mais uma vez das palavras daquele sábio. Homem,
adentre a floresta. Agora ele chama seu piloto, entra no seu helicóptero e pede para voar além daquela floresta. Atravessa toda a parte do território que agora já lhe pertencia, cruza as montanhas, aonde vê um regato que saía por entre as pedras do lado seguinte. Ao ver o brilho que vinha daquela água, pede ao piloto que pouse e observe que existiam algumas pepitas negras no meio da água. Ele pega e leva para seus técnicos analisarem, seus geólogos. Descobre que ele era portador de uma região rica em diamante negro. Ele abre um novo registro, abre uma nova empresa e se torna um dos homens mais ricos do seu país. Não lidava mais agora com os funcionários, porque ele lidava com os diretores e gerentes das suas empresas. Ele não lidava mais com os bancos, ele lidava com os banqueiros, com deputados e com os homens que representavam a lei. E depois de ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, ele via o quanto o vazio do seu coração permanecia no mesmo lugar. O quanto ele ainda não tinha a satisfação de estar realizado. Ele para mais uma vez a lembrar as palavras daquele sábio: homem, adentre a floresta. E ele recorda que cada vez que ouviu e levou adiante aquela frase, ele houvera crescido na sua vida. Mas mesmo diante das conquistas, ele não conseguira saciar o vazio do seu coração. Então ele queria entender por que é que ele obtinha vantagens, por que é que ele obtinha momentos de alegria, mas por que é que aquele vazio não conseguia ser saciado? Aonde é que estava o buraco que ele não conseguia entender? Então ele começa a tentar estudar por que aquela infelicidade, da onde vem aquela sensação de vazio. E pela primeira vez, ele adentra a floresta do seu próprio coração para tentar compreender quais eram as origens da sua insatisfação. É onde ele vai encontrar a porta para compreender a si mesmo. Livro dos Espíritos, pergunta de número 919. Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à sua atração para o mal? Os Espíritos respondem de uma forma singela. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, referiam-se a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. A porta para a felicidade, a porta para a realização, a porta para o amor, para amarmos a nós mesmos, é o autoconhecimento, é buscar saber quem somos nós, quais são as nossas deficiências, o que nós precisamos para realizar os nossos anseios. Diz ainda nas explicações de Santo Agostinho, que vai complementar a resposta dessa pergunta, que quando em vida, após largar a vida desregrada que tinha, e depois de abraçar a carreira eclesiástica e a vida dedicada como missionário, ele passou a adotar um tipo de comportamento. Todo final de dia, ele parava para analisar o que ele houvera vivido naquele dia. Lembrava-se desde o momento que levantara, no momento que convivera com as primeiras pessoas, na parte da manhã, durante o almoço, na parte da tarde, e se questionava: o que eu fiz nesse dia que eu não gostaria de ter feito? Que eu não deveria ter feito? Como é que eu poderia ter agido melhor? E diante da análise, catalogava os erros para que não incorresse neles novamente no dia seguinte. E ele ainda explica que certas vezes é difícil analisar quais são as nossas atitudes perante determinadas agressões de seres que estão próximos de nós. Então, quando ele ficava na dúvida se houvera agido certo ou não, ele adotou uma estratégia inteligente. Inverte-se os papéis. O que eu pensaria se ele tivesse feito isso comigo? E perante o que ele sentia, ele chegava à conclusão que poderia ter ou não ferido alguém. Dessa forma, ele aprendeu a conhecer quais eram as suas possibilidades de queda e passou a editar as suas atitudes, modificar para que não incorresse mais em erros. Quer saber se funcionou?
deram o título de santo, porque simplesmente ele se modificou e tornou-se um exemplo. O Espiritismo, que nos traz os conhecimentos que temos, abrem a porta para que nós comecemos a nossa verdadeira emancipação intelectual, passar a fazer uma análise sincera perante o espelho da vida, de quem somos nós e como agimos, para compreender de uma forma racional, como nos é proposto, como poderíamos implantar as regras de amor que o Cristo nos deu na nossa vida, de forma a não contrariar e ainda a complementar as regras que recebemos do Evangelho há 2000 anos. O Espiritismo agora vem com primazia, dar-nos a possibilidade de resgatar a imagem do Jesus essencial, da forma com que ele era quando aqui passou. Mas quando eu passo para me analisar, eu começo a me deparar com determinadas situações. Eu tenho a necessidade de viver em sociedade, aprendi isso lá atrás. Só que, para viver em sociedade, eu tenho que olhar o próximo. Geralmente, nós queremos estar bem na fita. Nós queremos sair bacana com todo mundo que a gente convive. Queremos ser o empregado legal dentro do trabalho. Queremos ser o cara legal dentro do centro espírita. Queremos ser aquela pessoa que conquista o respeito de todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém veio para cá de pijama. Eu também não estou. Sabia que isso aqui eu não uso durante o dia dentro de casa? Nem vou dormir com essa roupa. Para vir aqui para frente, eu me fantasiei. Eu estou aqui mais arrumadinho do que eu estou dentro de casa. E todos nós fazemos isso, sabe por quê? Porque nós queremos aparentar um pouquinho melhor do que quando estamos na nossa relação mais íntima. Então, nós queremos mostrar o nosso melhor lado. A melhor roupa, às vezes o melhor celular, a melhor conduta. Às vezes, dentro de casa, somos um tirano que escraviza a esposa. Somos aquele filho rebelde que dá respostas de xingamentos 1000. Mas quando chega na casa espírita, boa noite. Toda a educação a gente fala, rapaz, que menino de ouro. A mãe deve ter o orgulho. E dentro de casa vive o inferno com aquela peste. Mas é assim que somos nós. Apresentamos aquilo que não somos, porque é como nós queremos ser visto. Aquilo que nós apresentamos é o que pode ser chamado pela psicologia do persona. Uma máscara. Como nós queremos que as pessoas nos vejam. Geralmente as mulheres se pintam, é um batonzinho de uma cor mais adequada, uma maquiagem, e ficam realmente lindas. Algumas quando tiram, dão até um susto. Mas é assim, nós fazemos com que aparentemos ser melhores perante a sociedade. E a sociedade reage da forma que nós apresentamos. Se eu sou uma pessoa educada, me tratam com educação. Se eu sou uma pessoa carismática, vou receber o retorno desse carisma que eu ofereço. Só que dentro de mim, por trás daquela máscara, reside o chamado self. Quem eu sou e que eu tenho vergonha ou não tenho coragem de apresentar. Às vezes eu trago dentro de mim tendências sexuais que eu não ousaria contar nem para os meus pais. Às vezes eu trago dentro de mim uma inveja que me corrói quando eu vejo alguém ter o sucesso em alguma coisa, mas eu não vou ter coragem de falar isso para ninguém. Às vezes eu trago dentro de mim inúmeros sentimentos de desequilíbrio que fazem parte de mim mesmo. Mas quando eu apresento para a sociedade uma outra face, eles passam a lidar com o outro eu que não sou eu. E o eu que está aqui atrás não consegue exteriorizar porque não quer entrar em conflito com a sociedade. Aí lá vamos nós, vivendo quem nós não somos, sendo tratados como nós não somos e oprimindo aquele ser que realmente existe e que não pode se manifestar. E isso gera uma série dos conflitos, uma série de opressões, uma série de dores que tantas vezes fazem a pessoa tornar-se amargurada por não conseguir ser quem ela é perante a sociedade. Então, ela convive bem, mas dentro ela está quase explodindo. É mais um daqueles chamados conflitos existenciais. Eu não posso ser quem eu sou, porque a sociedade talvez não me aceite, ou eu não tenha coragem para enfrentar como eu seria tratado. E lá vamos nós, mergulhando
dentro dessa crise e passando a tratar as pessoas depois, à medida que vamos ter intimidade, com meias palavras, com palavras amarguradas, com respostas menos dignas. Tantas vezes a gente vê isso em repartição pública, tantas vezes a gente vê isso perante as pessoas que nos atendem em determinado lugar, aí fala, nossa, parece que essa pessoa levantou com o pé esquerdo, ou talvez ela tenha 2 pés esquerdos, mas não. É o self querendo explodir, porque a persona não consegue mais esconder aquilo que está lá dentro. E essa pessoa começa a distribuir espinhos, distribuir mágoas, lembrando que a mágoa ou o ressentimento nada mais é do que o veneno que a gente toma quando quer que o outro morra. Mas não funciona, porque o efeito vem exatamente para cá. E lá vamos nós mergulhados nessas crises. E como é que podemos imaginar que nos amamos? Se não nos amamos, como é que podemos imaginar que sejamos capazes de amar ao próximo? Emmanuel, no seu livro Palavras de Vida Eterna, nos diz que a vida deve sempre ser regida ou equilibrada em 2 asas. De um lado, a asa da sabedoria, do outro lado, a asa do amor. Se de um lado temos a asa da inteligência, do outro devemos sustentar a asa do sentimento. Se de um lado temos a asa da teoria, para equilibrar, temos que ter do outro lado a asa da prática. Se de um lado abraçamos a religião, do outro lado a ciência deve equilibrar, para que nós tenhamos uma vida pautada no equilíbrio. Quando Moisés aqui veio para propor a implantação da primeira lei do amor, ele trouxe o amor na teoria, porque nós não tínhamos ainda a capacidade de vivenciá-lo. Então era sim aquele amor em posição. Quando aqui Jesus passou para complementar os ensinamentos, trouxe agora o amor exemplo, porque ele colocou nos seus passos e em suas mãos a exemplificação de tudo aquilo que ele pregava. Recentemente, recebemos e cá estamos, diante da doutrina espírita, que nos convida para o chamamento de Kardec, salva-te pela caridade. A caridade nada mais é do que a aula prática a nos convidar a exercitar aquilo que nos foi ensinado nas opções anteriores. É chamarmos-nos para pôr em prática esse amor através da nossa conduta. Diz um professor já desencarnado, ítalo-americano, residia nos Estados Unidos, que é conhecido como o primeiro e único professor de amor que lecionava numa faculdade essa matéria. Seu nome, Léo Buscaglia. Dizia que ninguém pode dar o que não possui. Para que você possa dar o amor, é necessário você ter o amor dentro de si. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. Para que você possa ensinar o amor, primeiro você precisa compreendê-lo. Ninguém pode simplesmente conhecer aquilo que não estuda. Para que você conheça o amor, você tem a necessidade de viver esse amor. Ninguém pode apreciar aquilo que não aceita. Para que você aceite realmente o amor, você tem que estar suscetível a ele. Ninguém pode ter dúvida daquilo que deseja acreditar. Para que você não tenha dúvida no amor, você tem que estar convencido de que ele é um sentimento real. Ninguém admite aquilo ao qual não se entrega. Para que você possa admitir e se entregar ao amor, você tem que estar vulnerável a ele. Mas tanto se fala de amor. O que é esse amor? O que significa essa palavra de 4 letrinhas e que nós ouvimos falar tanto na hora do namorado, da namorada, ouvimos falar de amor de mãe e nós não conseguimos compreender. Nós vimos que existem uma série de explicações dadas por filósofos, dadas por psicólogos e dadas por inúmeros outros representantes da sociedade, mas é necessário que larguemos as concepções passadas para nos abrirmos para entender qual a verdadeira concepção do amor. A primeira coisa a se parar para pensar é que amar é um verbo, mas não deveria ter todas as conjugações que os outros verbos têm, porque existe eu amei, não existiria o amar no passado.
Não pode deixar de existir o amor. Mas é claro que alguém vai falar, eu já ouvi um psicólogo falar isso. Claro que o amor acaba. O relacionamento muitas vezes destrói o amor, porque não era amor. O que nós achávamos que era o amor é o amor permuta, o amor comércio, o amor troca. Eu dou atenção, eu faço tudo por ela, desde que ela faça por mim. Eu faço tudo por um amigo, desde que ele faça por mim. Se um dia ele esquecer de me ligar no meu aniversário, pode ter certeza que eu vou esquecer do aniversário dele quando chegar a data. Isso é amor? Isso é uma relação comercial. É uma troca, permuta. Claro que diante desse relacionamento, que a maioria dos relacionamentos conjugais, existe um tanto de peso disso daí, há de terminar quando não existir o retorno similar. Quando nós não tivermos aquela dedicação, aquele carinho que nós esperávamos ter. Se eu não recebo, também não quero dar. Como assim? Como você vai dizer que o relacionamento pode ser eu fazer e ele não fizer, ou ela não fazer por mim? A verdade é que esse amor troca, nós conquistamos mediante a permuta de atitudes, permuta de impressões. O verdadeiro amor deve ser construído, não em ambos, em mim mesmo. Eu só posso construir em mim, porque eu não posso decidir o que a outra parte vai construir nela. Se nós pudéssemos fazer, e vamos tentar uma analogia do amor, poderíamos tentar dizer que assemelha-se à luz do sol. O sol lá em cima brilha para nos iluminar, para oferecer a fotossíntese das plantas, renovar o oxigênio do ar, dar-nos o calor necessário para o equilíbrio da nossa própria existência. E não recebe nada em troca. Ele cede seus raios indistintamente para todos os seres mortais. E não recebe nada de volta. Isso é amar. Jesus, quando esteve na cruz e disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, é porque o amor era unilateral. Não é perdoe se eles me tirarem da cruz. Deixe, mesmo que eu morra, perdoe, porque eu os amo. Isso é o verdadeiro amor. E nós relutamos para aprender a construir um amor dentro de nós. A verdade é que nós lemos livros, estudamos teorias, buscamos 1000 explicações, que entram por aqui e saem por aqui. Porque, na verdade, as maiores lições nós temos quando nós passamos pela dor. Nós frequentamos uma casa espírita ou qualquer templo religioso de qualquer matiz durante 10 anos e continuamos a mesma pessoa. Tem um ataque cardíaco, vai parar na UTI, à beira de desencarnar, a pessoa volta pianinho. Agora eu quero frequentar o centro, eu quero participar do trabalho de caridade. Por que que a teoria não funcionou? Quem não vai por amor, vai pela dor. E nós esperamos insistentemente a dor. Nós temos que ver que nós não somos imortais, que nós somos passíveis de falhar, para nós acreditarmos que precisamos mudar a nossa vida. Então nós voltamos lá no início. Se o amor é assim, como é que eu posso compreender esse mundo cheio de guerra? Mais de 50, 60 pontos de conflitos bélicos, sem que tenham guerra declarada na maioria delas, existem hoje. Como é que eu posso compreender essa entrega às drogas, essa violência? Se eu quero e espero que o amor de Deus esteja aqui para nos contagiar e gerar o nosso próprio amor. Ficou vazio demais para dar um exemplo. Se eu perguntar o que tem aqui, alguém vai falar assim, esse copo está meio vazio. Outro pode falar que ele está meio cheio. Alguém está mentindo? Ambos é verdade. Só que é uma questão de ponto de vista. Nós realmente assistimos os canais de TV, as reportagens, e vemos o quanto existe desequilíbrio espalhado pelo mundo. Isso está eclodindo, isso dá notícia, isso dá ibope. Vocês não têm noção. Eu tenho um site de notícias lá na minha região. Se você bota uma notícia qualquer, dá 50, 60 acessos. Fala que subiu o salário, 50, 60 acessos. Bota que o motoqueiro bateu de frente com o caminhão, arrancou a perna e está todo espedaçado. 2.000, 3.000, 17.000 acessos.
Nós nos sentimos atraídos por isso que a televisão só mostra esse tipo de coisa, porque eles precisam de público assistindo, e o público assistindo vira comercial. Então, o mundo está cheio de coisa desequilibrada? Tá sim. Mas alguém já parou para observar que há determinados anos atrás, se fosse na igreja católica, não encontraria pastoral de uma coisa, pastoral de outra, pastoral, são inúmeras pastorais, me perdoe se eu não sei o nome, não é a minha praia. Nós vamos encontrar igrejas evangélicas, trabalhando, visitando presídios, levando conforto àqueles que estão atrás das grades. Nós vamos ver instituições espíritas repartindo, distribuindo sopa, distribuindo cesta básica. Nós vamos ver o Lions trabalhando para promover a igualdade social. Nós vamos ver o Rotary distribuindo cadeiras de rodas, levando conforto àqueles que não dispõem, a maçonaria estendendo a mão para melhorar a dignidade daqueles que sofrem, tantas ONGs espalhadas pelo mundo, tentando amenizar as divergências, sanar com a segregação racial, sanar com as deficiências físicas, sanar com tudo aquilo que faz o homem sofrer. São inúmeros missionários espalhados pelo mundo. Na verdade, nós nunca vimos tanta gente fazendo bem ao mesmo tempo. Só que isso não dá ibope, não aparece na televisão. E nós presenciamos isso no nosso bairro, presenciamos na nossa casa religiosa, presenciamos de amigos que participam de outras casas religiosas, só que nós fechamos os olhos. Nosso mundo está vazio de amor, o nosso mundo nunca esteve tão cheio de amor, só que nós fechamos os olhos, porque se eu olho o que o outro é capaz de fazer de bem, isso passa a me cobrar, porque que eu não estou fazendo a minha parte. Se eu olho os crimes, eu passo a ser uma pessoa de bem, mesmo que eu não faça nada. Então é muito fácil fugir de observar a referência. Na verdade, qual foi aquele que veio à Terra para servir de modelo e guia para nós? Livro dos Espíritos, resposta: Jesus. Nós nos comparamos com os criminosos? Nossa, como eu sou bonzinho. Eu me comparo com outros profissionais? Nossa, como ele é honesto. Mas não me comparo a Jesus, porque eu ia ficar lá embaixo, para baixo do tapete. E esse é o modelo que nós deveríamos usar para nos comparar e para reconstruir a nossa vida. Léo Buscaglia nos diz, e esse eu vou ler na íntegra, Aula de Amor. Se você sente alguma coisa, deixe que os outros conheçam o seu sentimento. O amor é como um espelho. Quando você ama uma pessoa, se transforma no espelho dela e ela no seu. O amor verdadeiro é criador. Viva agora. Quando estiver comendo, coma. Quando estiver amando, ame. Quando estiver falando com alguém, simplesmente fale. Quando estiver olhando para uma flor, olhe. Perceba a beleza que existe em cada momento. O amor tem braços abertos. Se você fecha os braços para o amor, você vai notar que está abraçando a si próprio. Amor é algo muito mais sublime. Amor deve se manifestar como a luz, como nos foi proposto pelo próprio Jesus, quando disse: vós sois a luz do mundo. Não se ergue uma cidade... não se pode esconder uma cidade erguida sobre o monte, nem tampouco se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas sobre o velador, aonde pode iluminar todos aqueles que estão na casa. Assim, resplandeça também a vossa luz, para que ela possa brilhar diante dos homens, que verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. Vós sois o sal da terra, e se o sal tornar-se insípido, sem sabor, com que se haverá de salgar? De nada mais servirá, senão para ser atirado de lado e ser pisado pelos homens. Dessa forma, nós paremos para pensar. Fomos convidados para temperar o mundo, fomos convidados para iluminar o mundo, desde que nós coloquemos em nossos passos e em nossos exemplos o próprio exemplo do Jesus. Quando nós formos capazes de fazer isso, nós estaremos cumprindo com aquilo que está nas Escrituras, nós estaremos cumprindo com o amor próprio que nós precisamos para nós mesmos, nós estaremos tornando mais agradável a vida de tantos quantos estão próximos de nós, salgando da forma adequada, temperando a vida de cada um. Nós estaremos
vivenciando o amor, estaremos construindo esse mundo de regeneração cujas portas já se abriram à nossa frente. Mas, às vezes parece tão difícil, então encerremos com a frase de Chico Xavier. Uma vez um repórter observou o quanto ele trabalhava da primeira à última hora do dia, com o corpo esgotado, não detendo mais forças, já suplicando praticamente pelo descanso, e ele simplesmente sorria para tantos e quantos chegassem à sua frente. Então o repórter pergunta: como é? E por que é que você faz isso? Estando tão esgotado, desgastado e cansado, sustentar esse sorriso para todos que o buscam? Ele responde: o corpo é meu, ele pode sofrer, mas o meu semblante é do próximo, ele deve sempre sorrir. Que Jesus nos acompanhe na meta rumo a esse amor. Muito obrigado.